vão beber, mesmo seco brotará nova vida. Terra, céu e mar verão concorrer o grande derramar do Espírito de Deus. Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui nessa oportunidade, que oportunidade preciosa, não é? Podemos estar aqui com a responsabilidade tão grande, falar de um assunto tão importante e para tanto também a importância deve ser considerada da sua audiência, da sua assistência. Como importante você estar aqui assistindo essa série que inicia através desse vídeo disponibilizado para você, que tem interesse em ver a obra de Deus crescendo, em ver a Igreja do Senhor cada vez mais se equipando, né, sendo restaurada, sendo restituída, trabalhando para o crescimento do reino de Deus, para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Nesta série, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre o crescimento da igreja e a estratégia importante na qual nós vivenciamos em nossa comunidade. Temos isso como um prêmio de Deus, né? Ter chegado ao entendimento do quanto Deus está interessado na restauração do seu povo, fazendo com que as estratégias que ele deu à igreja, através de Jesus Cristo, seu Filho, que foi ali tão eficientemente, não poderia ser diferente, né? Ali com os seus discípulos, quando ele escolhe os seus discípulos e de uma forma tão eficaz, como nós já dissemos, ele passa para aqueles discípulos os ensinamentos mais extraordinários que alguém possa encontrar, né? Que são exatamente as chaves, as estratégias de crescimento. Nessa série, o nosso assunto principal é consolidação. Vamos falar sobre consolidação de vidas, consolidação, estruturação, arraigamento, aliançamento de vidas com a igreja local e como nós trabalhamos dentro desse processo de consolidação, considerando isso como uma estratégia que Deus tem dado. Nós do M12, do modelo dos 12, nós trabalhamos na visão celular e usamos, como nós vamos ver ao longo dessa série, a escada de sucesso, que é ganhar, consolidar, discipular ou treinar e enviar. Dentro dessa série, nós estaremos nos colocando com exclusividade para estudar, para expandir, para passar para você conhecimentos e experiências com relação ao segundo degrau dessa escada, que é consolidação. Eu tenho certeza que você está interessado em tudo aquilo que será aqui exposto para você. É uma série composta de 6 vídeos e esse é o primeiro vídeo dessa série Consolidação. Tenha um bom aproveitamento e compartilhe com outros a respeito do que você irá receber aqui. Eu desejo você um bom estudo, que Deus possa abençoar a sua mente, seu coração e você ter a ampliação daquilo que será passado aqui. Como eu disse, nessa série nós vamos tratar de um assunto específico, consolidação. E nesse vídeo nós vamos fazer uma apresentação da igreja em células no modelo dos 12. Nós, como dissemos, somos uma igreja celular no modelo dos 12. Comunidade Evangélica Ministério Apostólico Ágape, a qual nós, pela misericórdia do Senhor, estamos ali presidindo aquela igreja. Nós estamos vivenciando o modelo dos 12, o modelo de Jesus, uma restauração de Jesus
né, concedendo à sua igreja. Bom, de primeira mão, nós queremos passar para você algo muito extraordinário quando se trata de igreja em células no modelo dos 12. Afinal de contas, o que é uma igreja celular? O que é uma igreja celular no modelo dos 12? Talvez você já tenha parado diante dessa frase, diante dessa colocação, diante dessa afirmação, e tem gerado, quem sabe, algumas curiosidades. E aí está então a oportunidade, porque hoje a nossa compreensão sobre a igreja em células está mais ampliada. A igreja em células tem sido uma linguagem de vitória e também uma linguagem de muitas conquistas. Existem muitos modelos de igreja em células, nós sabemos disso. E todos os modelos, sem nenhuma exceção, são muito úteis. Não há de se discutir em relação aos modelos de igrejas celulares e, por sinal, dão resultados, têm a sua ênfase e, é claro, evidentemente, muitos têm apresentado bastante sucesso. O que temos aprendido durante esse tempo é que a igreja em células, na verdade, é uma linguagem de Deus para a sua igreja. Nós podemos ver no texto que está sendo exposto aí para você, no Salmos de número 2, capítulo 2, versículos 7 e 8, e nós vamos nos fazer valer, como eu disse, a igreja em células é uma linguagem de Deus para a virada do milênio e a estratégia da chamada igreja do tempo do fim. É necessário que nós entendamos isso, é necessário que nós compreendamos isso, porque a igreja dessa era, a igreja desse tempo, nós podemos dizer afirmativamente que é a igreja da grande colheita. Todos os ministérios que estão se envolvendo com essa estratégia estão obtendo excelentes resultados. Vamos então ao nosso texto para podermos falar em relação a este assunto tão importante. Então diz aí a palavra do Senhor: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Salmo 2, capítulo 2, versículos 7 e 8. E no livro de Mateus, no capítulo 28, versículos 18 e 19, nós vamos encontrar também um texto lindo para podermos dar base ao nosso assunto que ora iniciamos. Que diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder na terra e no céu, ou no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Textos importantíssimos, tão lúcidos, claros, que podemos usá-los para poder trazer a você um dimensionamento. E, na verdade, essa é uma questão, porque como podemos dimensionar o crescimento de uma comunidade? E sabemos se o que estamos fazendo em relação ao assunto proposto é correto. Em relação ao dia a dia da igreja, as estratégias das igrejas locais é correta. Quando temos em nossas mãos o que nós sempre almejamos,
que são vidas por intermédio das células, podemos então ter estes resultados surpreendentes e podemos nos identificar de forma felizes, né? De forma gratos por tudo que o Senhor está acrescentando, por tudo que o Senhor tem feito à sua igreja de um modo geral. Mas fica ainda a questão: o que é uma igreja em células? Você saberia responder o que é uma igreja em células? Talvez você já tenha ouvido muito se falar sobre esta igreja em células e quem sabe você não é a pessoa que, da forma como eu fui, tirar primeiro as nossas próprias conclusões sem primeiro avaliarmos, analisarmos segundo as Escrituras sagradas. Em toda virada do milênio, Deus fala muito à sua igreja. Isso é histórico. Isso nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, como que Deus sempre prezou pelo momento da virada de cada milênio para falar ao seu povo. Um evento extraordinário, Deus sempre proporcionou ou permitiu, né, fatos importantes, marcantes, e Deus falando à sua igreja. O que nós queremos, na verdade, não é apenas ouvir a voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus sem obedecê-la, não há muito resultado, ou não há nenhum resultado. Pois obedecer a palavra de Deus, ouvir a Deus e nos enquadrarmos, nos inserirmos naquilo que Deus, Ele está nos falando, dentro do comando que é dado da parte de Deus para a sua igreja, é a melhor coisa. Então este é o melhor tempo da igreja. Nós entendemos que esse tempo em que nós estamos vivendo, diante de tantos fatos, diante de tantas ocorrências, é o melhor tempo da igreja. Você me perguntaria, talvez assim, por que esse é o melhor tempo da igreja? E eu lhe responderia o seguinte: porque todos os recursos estão em nossas mãos. A tecnologia, o transporte, sistema ou sistemas de comunicação, nós mesmo nesse momento estamos usando um meio tecnológico para podermos chegar até você e passar essa preciosíssima orientação, essa palavra. Então, a imprensa falada, a imprensa televisiva, escrita, são muitos os recursos audiovisuais e muitas outras fontes de recursos. Tudo que o apóstolo Paulo precisava e, na verdade, ele não teve. Somos, de fato, a geração privilegiada. Nós somos uma igreja de um templo em que nós podemos contar com privilégios. Agora, se esses recursos estão em nossas mãos, o que nós vamos fazer? É exatamente aquilo que Deus ele pediu que fizéssemos e talvez nunca tenhamos feito, que são discípulos, fazer discípulos de todas as nações. Para fazermos discípulos de todas as nações, nós precisamos de estratégias. Mas se a estratégia estiver fora da palavra, dificilmente vamos atingir o objetivo que Deus quer que nós, como igreja, venhamos a atingi-lo. Então, o que vamos fazer? Seja a pergunta persistente, talvez, do seu coração, do coração de tantas outras pessoas, nós precisamos fazer uma coisa. Nós precisamos nos voltar para a palavra. Olhe para a palavra, a Bíblia Sagrada. Quando nós dizemos voltar à palavra, não estamos afirmando que estávamos fora dela, mas ressaltando que muitos métodos eram até mesmo inteligentes,
mas não traziam os resultados relevantes. Quando nós falamos voltar à palavra, estamos nos referindo a um método coerente com o padrão de ensino de Jesus, que é o aumento do seu reino. E esse aumento do reino, nós podemos dizer que não tem fim. Você perguntaria ainda, dizendo assim, como nós temos que fazer, como que nós temos que nos voltar à palavra? É simples, muito simples. Nós precisamos fazer o que o Senhor Jesus mandou que fizéssemos. Só isso. É tão simples assim. Voltar à obediência da palavra não é fácil, pois muitas tentativas abortivas já fizeram parte do nosso contexto. Eu também já vivi situações que eu julgava assim, poxa, eu sou um estudante da palavra, sou um ministro da palavra, eu conheço a palavra. Então, como é possível? Agora aparece uma outra oportunidade. Qual oportunidade, queridos? Mas não é isso que estamos enfatizando, estamos estimulando o irmão, a irmã, a você, pastor, líder, você que é um evangelista, você que é um pregador interessado nos resultados. Nós precisamos agora, nesse momento, ver os resultados. Nós trabalhamos, na verdade, por resultados. Se você ainda não percebeu, tudo que Jesus nos pediu foram resultados. Resultados que Ele nos ensinou e nos deu o passo a passo. Nós trabalhamos por resultado. E a igreja em célula, ela traz resultados. A igreja da virada, como nós estamos dizendo, né? Nós estamos vivendo a igreja da virada. A igreja que o Senhor tem proposto para esse tempo. A igreja da virada do milênio. A igreja com muito fruto, pois ao longo da história a igreja aprendeu, mas infelizmente houve muitos erros. Andou em direção desunida, uma direção exclusivista, doente, amarga, disfuncional, não era verdadeira no seu discurso, dizia uma coisa e fazia outra, falava uma coisa e fazia exatamente o oposto do que falava, e isso ou essas coisas foram traumatizando o crédito, traumatizando a fé dos seus membros e atrapalhou a sua atuação. Agora, a visão de células corrige esta deficiência e, ao mesmo tempo, reanima a fé do nosso bom povo. Eu estou muito animado por fazer parte e ter recebido de Deus, compreendido o que demorou muito, por sinal, compreendido as estratégias do que é uma igreja celular no modelo dos 12. O que vamos fazer diante dessa situação? A sugestão é de que o irmão, o pastor, você que está nos dando o privilégio de nos ouvir, entre nessa visão assumindo toda a exigência da mesma. A visão é prática. A visão celular no modelo dos 12 é funcional e traz o resultado que todos querem. Milhares e milhares de pessoas, as novas convertidas, pessoas novas, pessoas convertidas, assumindo o senhorio de Cristo. E se você já testou a visão e obteve esse resultado, é claro que você está convencido. Então, o nosso discurso é só um reforço. Se você ainda não viveu essa experiência, a experiência de provar o que é a visão celular no modelo dos 12,
desejo a você que você tenha um despertamento e se ponha a experimentá-la. E seja bem-vindo à Igreja do Êxito. Agora, se você é apenas um curioso sobre o assunto, talvez um especulador sobre o assunto, tem o seu coração fechado, ouve, critica, sem fundamentação, ou baseado nas suas autossugestões, eu quero estimular a você a caminhar nessa visão e a ter a igreja que você sempre sonhou. Se é que você é um pastor autorizado pelo ministério local, porque essa visão não admite isolamento. Ela exige que nós estejamos ligados e protegidos. Igrejas ou a igreja em células. Você esteja talvez perguntando nesse momento, de onde surgiu, de onde veio, quais são as bases fundamentais, como nasceu a igreja em células. A mentalidade da comunidade bíblica sempre foi de coletividade, até mesmo por uma questão de cultura e costume. Os beduínos, até nos dias atuais, têm um sistema de células entre jovens, homens e mulheres, o que constitui uma sociedade unida, e o costume dos judeus nas comunidades de Mishnah, até hoje, é o de reunir-se em células de 10 pessoas para que haja legalidade nas decisões da sinagoga. No Oriente Médio, onde tudo começou, pode-se ver o fortalecimento, a multiplicação por intermédio das células. Somente os neófitos e desinteressados em estudos sobre o assunto resistem a esta visão. Mas é atraente àqueles que a estudam e buscam a multiplicação. A igreja em células não é nenhum modismo, é resgate. A despeito de ser uma estratégia, querido, sabemos que estamos voltando ao método da igreja primitiva. Estamos retornando. Deus está nos levando, nos impulsionando de volta aos tempos primórdios da igreja, quando a igreja ela vivia em seu melhor momento, melhor tempo, pois nós todos sabemos como a igreja primitiva vivia. Se você olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver quais eram as características daquela igreja poderosa, recém-nascida. E nós vamos ver que a igreja se reunia de casa em casa, até mesmo dentro das bases de César, e que também não deixava de ir ao templo para receber ensinamento, o louvor, a adoração. E nós podemos conferir o que a palavra de Deus ela nos diz concernente a este tão importante momento da igreja. Nós podemos verificar dentro do contexto da igreja como que a igreja vivia. Essa breve síntese da igreja em células ou da igreja celular, como você mesmo já ouviu, na verdade vai estimular a você, e eu espero que sim, a estudar um pouco mais sobre este assunto tão claro. E se você dedicar, abrir o seu coração imparcialmente, conseguir se desvaziar de si próprio, deixar o Espírito Santo, você vai descobrir o método de Deus para revolucionar o território que o Senhor lhe entregou por herança. No entanto, a visão terá êxito
por meio do método. Não. A visão só terá êxito por meio da unção. O método importante que é a forma como Jesus ensinou, puramente, se você não tiver unção, se você não buscar a unção, você não conseguirá cumprir o propósito de Deus. Então, colhe o método, sim, mas também não despreze a unção. Porque a unção de Deus, com o método, e é isso que nós, curiosamente, se é que podemos dizer curiosamente, admiramos o fato da ligação método e unção. Ensino, que foi o aprendizado através do discipulado que Jesus deu aos seus discípulos, mas Jesus ensinou para que eles pudessem estar buscando a unção. Querido, isso traz um resultado de crescimento eficaz e nos faz com que nós possamos ver o cumprimento da nossa prática, né? O reposicionamento de cada um de nós como verdadeiros discipuladores, comprometidos e prazerosos em gerar discípulos, em ganhar vidas para Jesus, cumprindo o ID. Porque qual é a razão, qual é a finalidade pela qual Jesus te chamou? Cumprir o ID. Nós somos comissionados. E isso é exatamente obediência ao que Deus nos pediu para que pudéssemos fazer discípulos de todas as nações, como nós vimos no Salmo capítulo 2, versículo 8, que diz assim: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por possessão. Salmos capítulo 2, versículo 8, e no livro de Mateus ainda, no capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz assim: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Que coisa impressionante, não é? E o Senhor fala: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido, esta é a ordem que Jesus nos deu para fazermos discípulos. Fazermos discípulos é cumprir a vontade, o querer absoluto de Deus. Fazer discípulos é obedecer o comando de Deus. Você está interessado em fazer discípulos? Você está interessado em viver uma vida de renúncia, obedecendo aquilo que Jesus verdadeiramente tem nos ensinado, tem ordenado a fazer? Se você está interessado a fazer o que você precisa fazer em obediência ao comando, à direção de Jesus, nessa oportunidade você está começando a receber uma palavra de estímulo, de orientação e uma estratégia suficientemente para que você possa viver verdadeiramente essa condição tão importante que Jesus quer que cada um de nós, o Senhor quer que cada um de nós possamos vivê-la. Obedecendo esse comissionamento na qual Jesus, o próprio Senhor, Senhor dos Senhores, Yeshua, Hamashia, ele nos deu enfaticamente, sem opção, porque é imperativa: ide, fazei discípulos de todas as nações. A igreja celular é a igreja do avivamento
nesta geração? Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante. Nós precisamos estar preocupados em relação a todas essas coisas para que possamos usar essas ferramentas e vivenciar esse momento, né, da igreja celular como uma estratégia, um avivamento, da igreja, para que nós possamos colher vidas. A pergunta interessante, como gerar células, é simples de responder. A resposta também, ela vai nos causar um entendimento tão forte, porque gerar células, eu diria que é simples como tomar água. Mas alguém pode se engasgar com água, não pode? Claro que sim. A visão é tão prática, é tão simples, não é complexa como muitos às vezes conseguem enxergar na visão celular, complexidades que ela naturalmente não existe. Porque a visão, ela é, como já dissemos, tão prática, tão simples. Mas alguns, dentro da simplicidade do ato de beber um copo d'água, se engasgam com coisas simples. As pessoas às vezes fazem uma opção pelas coisas mais difíceis. E essa opção pelas coisas mais difíceis certamente vão parecer ou transparecer difíceis ou dificuldades em relação a entender a simplicidade do que é a visão celular, do que é gerar células. Pois a visão celular, eu repito, que ela é simples, prática, e não há complexidade. As pessoas optam pelas coisas mais difíceis. Tem pessoas que, por incrível que pareça, elas às vezes conseguem transformar coisas tão simples em tamanha complexidade. Porém, o reino de Deus, todos nós sabemos, é muito simples. O Evangelho não requer que nós venhamos a viver uma complexidade e viver talvez até os traumas, né? Vivemos aí uma vida traumatizada, como muitas pessoas têm vivido, porque às vezes querem transformar o Evangelho de Jesus em coisas tão complexas. O ensino de Jesus por si, ele é simples. As coisas de Deus são simples. O que há então de complicado? Os métodos que criaram e que não dão um resultado satisfatório. Isso é complicado. Complicado é você distorcer o ensinamento simples e transformar essa simplicidade em uma complexidade. E às vezes você vai ver assim, poxa, eu estou malhando em ferro frio, dando soco em ponta de faca. Nós devemos correr com muita responsabilidade, querido, e sermos fiéis naquilo que o Senhor nos ensinou. Se a visão é simples, vamos honrar aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos entregado. Nós queremos nos voltar a lembrar que o êxito não depende do método. Não pense que o êxito vai depender do método. O êxito, na visão celular, depende da unção
unção que vai fazer com que o método funcione. E é por isso que a unção deve permanecer através do método, através ou por intermédio do método. Se não confiarmos na unção da multiplicação, não haverá êxito. E o processo de implantação, o processo de vitalização da igreja com o ensinamento simples do Evangelho vai se tornar uma complexidade. Quando que você vai ver as células? Nunca. Para levantarmos as células, só precisamos de ter fé, unção e de crermos no método. Esse método que já foi apresentado. Jesus apresentou. Se apenas aplicarmos os métodos, não vamos ter muito êxito, pois já estamos saturados de tantas metodologias, de tantos passos delineados, de ensinos, etc. É hora então de nós funcionarmos e nós devemos fazer uma junção para o sucesso do método e da unção juntos. Nós precisamos juntar método e unção. Então a escola de líderes vai ajudá-lo a compreender cada vez melhor esse assunto que nós estamos aqui abordando com muito carinho, com muito apreço a você. As instruções que estão sendo contidas no material desta escola, da escola de líderes, farão de você um vencedor. E nós, com alegria, vamos ajudá-lo a caminhar em pleno sucesso. Todos os assuntos que foram elaborados farão de você um desbravador na visão celular. Nós vamos ganhar todos os nossos territórios em nome de Jesus. Se você crê nisso, celebre, comece a celebrar. E esses territórios serão ganhos por intermédio dos métodos e da unção, do conhecimento do que é visão celular no modelo dos 12. Então consulte fielmente esse material e deixe-se acompanhar pelo seu discipulador e pelo ministrador das escolas de líderes, onde você estiver vivenciando, onde você estiver aí no seu território. Como fortalecer as células? É a segunda pergunta que nós podemos, nesta manhã, ou nesse dia, ou nessa noite, ou nessa madrugada, quem sabe você esteja assistindo esse vídeo numa oportunidade da madrugada. Como fortalecer as células? As células são uma estratégia de crescimento inigualável. Porém, além de serem mantidas, elas precisam ser fortalecidas. O fortalecimento das células dar-se-á pelas escolas de líderes, pois lá há um alimento padronizado, o qual os alunos recebem da parte de professores experientes que ajudam o discípulo a também dar da vida de Deus. Hoje, como igreja em células, não podemos arriscar macular a visão. A escola de líderes é o coração da visão, assim como a consolidação. É importante nós frisarmos isso muito bem. A escola de líderes é o coração da visão, assim como a consolidação é o coração do crescimento e da multiplicação. As células são fortalecidas nas reuniões semanais. Então aí estão as respostas de como as células podem serem fortalecidas. As células são fortalecidas nas reuniões semanais, nos encontros programados pelos próprios discipuladores. E nós devemos lembrar que somos facilitadores, que a nossa unção
dentro da nossa função. Unção para trabalhar, unção para trazer conteúdo, alimento. Então a nossa função é resolver problemas e não criar problemas. Caso uma célula só possa ser alimentada num dia em que não é o programado para a reunião de todas as outras células, então nós devemos facilitar esses encontros e estimular o discipulador ao crescimento. Não devemos ter medo dos nossos liderados, pois se forem bem orientados, não causarão problema nenhum. Não haverá problema se houver uma boa orientação. Eles não terão que ser causadores de problemas, mas eles precisam ser bem alimentados, bem orientados, bem supridos de informações sólidas, informações consistentes, informações que sejam suficientes para que esses líderes, para que esses orientadores, eles possam nos proporcionar também crescimento às suas células e não vão causar problema algum. Não estamos dizendo que nesta visão não há dificuldades. É claro que em todo o processo, se você quer fazer com que ele ande bem, você vai encontrar dificuldades. Porém, certamente não há nada que não possa ser contornado. Então, querido, confie na sua equipe, dê crédito à sua equipe. Quando os discípulos estão envolvidos na escola de líderes, as reuniões das células têm uma maravilhosa realidade. Os alvos são alcançados, o crescimento é notório, os problemas que surgem são automaticamente resolvidos debaixo de uma sabedoria, não há desvio de doutrina e não há acréscimo de assuntos desnecessários, pois os discípulos têm o que dar, têm equilíbrio e todos estão adestrados para qualquer eventualidade. Mas lembre-se de uma coisa, é necessário que eles sejam bem orientados, alimentados. É necessário que eles sejam bem conduzidos, equipados, para que essas tão importantes sequências, dentro do processo, no crescimento da igreja, na alimentação das células, no fortalecimento das células, possa de fato e de direito acontecer. Não creio na visão da igreja em células sem a escola de líderes. Isso é impossível. Pois esta visão não é uma parte, é um todo. Tal como um corpo que só é completo se tiver cabeça, tronco e membros. E se não estiver completo, está quase completo, esta visão não será nada mais do que uma frustração. Mas se está tudo completo, está acontecendo a escola de líderes, que é uma veia de orientação, de crescimento, esta visão, necessariamente, nós precisamos entender que ela só terá seus objetivos alcançados se for abraçada na sua totalidade. Não adianta você pegar isso que você está recebendo aqui e fazer uma adaptação. Eu vou adaptar segundo a visão, a minha visão, segundo a minha denominação. Não é isso, querido. Jesus não colocou os métodos do crescimento da igreja submissos à apreciação de nenhum de nós. Ele simplesmente falou assim, olha, vai fazer assim, é assim que vocês têm que fazer. E final de papo. A visão celular no modelo dos 12 é a reprodução daquilo que Jesus ensinou, e de fazer discípulos. Batiza e ensina. Muitas vezes a inversão dos nossos métodos pessoais particulares, porque cada um quer ter a sua visão e abandonar a visão de Jesus.
Nós precisamos compreender que a visão ela só terá seus objetivos alcançados se for abraçada na sua totalidade. Não podemos fazer uma grande conquista e termos um poderoso avanço se não adotarmos a visão integralmente. O que é adotar a visão integralmente, pastor? Apóstolo, o que é adotar a visão integralmente? Você nos perguntaria, como posso começar? É simples, querido. Começa pelo começo. Nós dizemos isso porque alguns estão começando por onde outros estão terminando. E não deve ser assim. Devemos trilhar todo o caminho da visão. O encontro é parte da visão, mas não é a visão. Alguns irmãos no Brasil adotaram somente o encontro com Deus, ou o encontro simplesmente, o que significa que não terão sucesso, e a visão só com o encontro está sem o coração. Eu vou realizar só o encontro. Você está realizando uma visão sem o coração. O coração da visão é a escola de líderes, não esqueça isso. Para termos sucesso na visão, devemos considerar todos os componentes dela, tal como o corpo, que tem cabeça, tronco e membros. Então, a primeira fase, pré-encontro, encontro e pós-encontro. Vou repetir. Primeira fase, pré-encontro, encontro e pós-encontro. Deve-se ser rigoroso e não permitir que alguém faça o encontro sem ser ministrado no pré-encontro. Já o encontro é o estimulador da visão. Um dos principais objetivos do encontro é encaminhar o indivíduo para a escola de líderes, a fim de fortalecer a visão. No encontro, as pessoas recebem a visão, passam pelo processo do arrependimento, Peniel, pela libertação, pela cura interior, pelo batismo no Espírito Santo e recebem toda a metodologia da visão. Não entregamos a visão sem um encontro. Não devemos parar no meio do caminho. Esta não é uma obra para ficar pela metade. Ela precisa ser completa. Queridos, principalmente se você é um discípulo da visão. Queridos, discípulos da visão, se vocês não adotarem todos os processos da visão, será um terrível testemunho, pois a visão vai ficar sem resultados. A próxima meta da primeira fase é o pós-encontro. Este é ainda outro recurso para que a visão da escola de líderes seja mais ampliada, cada vez mais ampliada. O pós-encontro, ele vem amadurecer o indivíduo e prepara-o para a guerra. Aí abrir a mente dele para que ele possa estar conscientemente dentro desta batalha no cumprimento da sua missão como um discípulo de Jesus. No pós-encontro, são fechadas as portas do contra-ataque, onde o inimigo vai tentar, muitas vezes, ferir esse novo discípulo que acabou de chegar do encontro e desencaminhá-lo. Mas o pós-encontro, ele fecha essas portas e prepara o discípulo para a guerra. Nós poderíamos especificar que essas portas fechadas são exatamente nas áreas mais específicas da vida de alguém. Família, que é a célula principal, amigos do passado, que tem muito peso nas decisões, saúde,
que é uma porta vulnerável, finanças, que é uma área muito delicada, e na mente, onde se travam os maiores combates. Quando a primeira fase está completa, então nós vamos começar ou começamos a caminhar para o sucesso da visão. Qual é a segunda fase? A segunda fase é exatamente escola de líderes. Então, pré-encontro, encontro. Pós-encontro. Qual é a próxima fase? Escola de líderes, segunda fase. Novamente, nós repetimos, a escola de líderes é o coração da visão. Devemos estimular a todos para que sejam envolvidos, plenamente envolvidos, na escola de líderes, envolvidos dentro do processo, né? Porque a escola de líderes seleciona os que não estão comprometidos com a visão e ajusta os que querem crescer nesse processo, ou seja, na multiplicação com qualidade. Na verdade, todos que são de fato líderes sentirão o desejo de fazer a escola. Porém, se alguns não têm apresentado esse interesse, não devemos então ficar frustrados, pois nós podemos mantê-los nas células, estimulando-os até que cresça neles este interesse e até que venham a se envolver na visão, participando aí então da escola de líderes. Todos devem se envolver na escola e para que o resultado diante desse processo ele seja um resultado positivo, os próprios líderes da linha de frente também devem fazê-la. Não tem como não fazê-la. Não se trata apenas de ler o material, mas de deixar que alguém ministre sobre a sua vida. Assim sendo, a visão ganhará mais vida, a legalidade estará firmada e qualquer argumento será vencido. Então esta é a segunda fase, escola de líderes. Terceira fase, depois do encontro, que é o reencontro. Depois da escola de líderes, não só teremos muita coisa para fazer, como teremos muita também para contar, pois o processo de crescimento das células deve ter sido acelerado. Então é hora de nos reabastecermos de uma forma mais intensa. A metodologia do reencontro é de fato sobrenatural. Os líderes precisam de refrigério e o reencontro vai nos proporcionar isso. Embora saibamos que todos estão numa atividade intensa, precisamos fazer uma parada para reparo. O reencontro ajusta o líder, lhe dá um novo ânimo e o leva a novas conquistas. Qual o objetivo do reencontro? Você saberia me dizer? Qual o propósito do reencontro? Olha, o reencontro é para fortalecer o líder e fortalecer as células. Em outras palavras, gerar uma profunda comunhão entre os líderes, estimulando-os, né, para que os líderes sejam estimulados a um crescimento ainda maior e propiciar-lhes um tempo para testemunhar e compartilhar sobre o sucesso das células. Geralmente, quem vai ao reencontro tem mais sucesso para contar do que derrotas. E como o reencontro é uma reunião de estímulo, nele devem ser computadas só as vitórias. Os assuntos que envolvem dificuldades, eles deverão ser tratados diretamente com o discipulador. Só pode fazer o reencontro quem já fez a escola de líderes. Nele, os assuntos são bem mais profundos e os discípulos precisam estar estabelecidos nos assuntos de base. No reencontro, queridos,
também falamos de cura interior, libertação, batalha espiritual, mas no nível tanto mais profundo. E para que haja uma absorção bem mais intensa, é necessário que todos tenham feito a escola de líderes. Geralmente, o reencontro, algo rompe no reino espiritual, o que garante de verdade que a multiplicação ela se torne mais intensa e mais segura. Você sabe quanto tempo ou qual é a duração do reencontro? Geralmente o reencontro precisa de mais tempo do que qualquer outra atividade que possa existir na visão celular. No que diz respeito a retiros, nós precisamos de muito mais tempo. Então, o ideal é que seja de 4 dias. A princípio, que o reencontro seja de 4 dias. 4 dias, 4 dias. Porque talvez se deva procurar um final de semana prolongado, onde que nós temos aí uma sexta-feira à noite, um sábado, um domingo e quem sabe uma segunda-feira, um feriado, né? Ou invertido, uma sexta-feira, um feriado, sexta-feira o dia inteiro, sábado, domingo e termos aí o nosso reencontro. É desejável que seja programado com muita antecedência. O reencontro tem que ser bem trabalhadinho, para que os discípulos não se comprometam com suas células nessas datas e fiquem à disposição dessa atividade de grande relevância para o seu ministério. O reencontro é uma ferramenta de reânimo, é uma forma de dar um novo estímulo ao coração do líder e também, certamente, à célula. A quarta fase, depois do encontro, é a multiplicação. Todos esses processos de pré-encontro, encontro, pós-encontro, escola de líderes e reencontro, visam o amadurecimento do líder para a multiplicação. Geralmente, os líderes ficam um pouco inseguros quando as células de multiplicação ganham impulso e começam a crescer. Nesse momento é que se mostra de fundamental importância que todas as fases da visão tenham sido ensinadas de uma forma ampla, de uma forma clara, para que não seja interrompido o processo da multiplicação e para que os discípulos que passaram por todas essas fases estejam amadurecidos. Então, fazendo isso, eles não serão apanhados de surpresa. Assim será gerada uma segurança bem intensa no coração do líder, na vida do líder, e ele não só estará seguro na visão, ou seguro da visão, para ministrar a outros, como também estará embasado na sua própria experiência acerca da visão da igreja em células no modelo dos 12. Queridos, se assim procedermos, a visão de fato ganhará um novo impulso, e então serão cumpridas as profecias que dizem respeito ao Brasil, de que o Brasil será o mundo, a primeira nação a adotar a visão de que será chamado o país pioneiro da visão da igreja em células, no modelo dos 12, de que será chamado o país do avivamento, a terra do avivamento, de que corremos de uma forma mais velozes, assim como corre uma gazela, né? Como diz lá a própria palavra de Deus, de que subiremos mais alto que a águia e de que seremos lançados como flechas polidas. O que nós queremos deixar bem claro a você, querido, a todos vocês que têm tido acesso a esse material, é que a visão não deverá ser adotada pela metade, mas integralmente. Não devemos, de maneira nenhuma, viver parcialmente, permitir
que alguns líderes usem a visão para autopromoção ou para gerar recursos financeiros, mas que o encontro ele seja usado para trazer saúde à igreja e não preenchimento aos cofres, às finanças, né, do seu ministério. Essa atitude nos deixa tristes e perplexos, porque ao mesmo tempo muitos, quando praticam, quando têm essa visão de usar os encontros como fonte para preenchimento dos seus cofres financeiros, dos seus ministérios, eles, na verdade, não estão tendo visão. Essa atitude nos deixa perplexos, tristes ao mesmo tempo, não é? Nós precisamos agir, porque é assim que nós agimos no Ministério Apostólico Ágape, que temos investido maciçamente a um preço alto que tem sido pago, e é muito alto a nível de visão geral, é até mesmo gastos financeiros, investimentos financeiros. Não diríamos que isso seria um desperdício, para que os líderes sejam ajudados e para que a visão ela seja passada com fidelidade. Embora a visão seja próspera, ela deve ser vivida primeiramente de maneira integral, em sua comunidade local, proporcionando um bem-estar no corpo de Cristo e um ganho na igreja local, de um novo ânimo para o ministério. Nenhum líder, em lugar algum, tanto no Brasil como fora da nação, está autorizado a usar a visão para trazer benefício próprio. Vamos ser bastante honestos nesta questão e começar a implantar a visão como deve ser, dando sem esperarmos retribuição, porque é dando que se recebe, e no ensino do mestre diz que melhor coisa é dar do que receber. Tudo que um líder espiritual sadio deseja é ver a sua comunidade trabalhando pelo crescimento organizado, como também amadurecendo no espírito de vida para uma igreja dentro do modelo da Bíblia, seguindo a palavra de Deus. Quero lhe dar um alerta acerca dessa preciosa visão. Desejamos estimular a você a não só receber a visão, como implantá-la. Primeiramente, a visão não é só o encontro, como já temos dito. Este é uma pequena partícula da visão. É o conjunto. E aí está o começo para as grandes coisas. É de fato tremendo, mas só o encontro não dá sustentabilidade, não dá sustentação para a sobrevivência desta visão. O encontro realizado em qualquer lugar não vai deixar de ser tremendo. Porém, na visão de multiplicação, é de fundamental importância que a sua mente se abra e você perceba que a realização do encontro tem como objetivos específicos. O primeiro objetivo é tratar o caráter da igreja. O encontro nos auxilia a tratar o caráter da igreja, no que diz respeito ao propósito de Deus, o de atingirmos o alvo maior, que é Jesus, o que é um retorno às origens, às bases da igreja, que é a igreja que nós apontamos no início, nos referindo à igreja primitiva. O que significa tratar o caráter da igreja? Por acaso a igreja estava com o véu sobre o caráter? Claro que não se trata especificamente disso, dessa forma. O que queremos dizer é que a igreja do século XX estava contaminada com muitos conceitos de tradições de homens que eram até bem intencionados, por sinal, mas que ao longo do tempo fizeram muitíssimo mal à igreja do Senhor, descaracterizando os objetivos do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja.
pois eles embotaram a visão de muitos, cada um dentro da sua particularidade. A visão em que muitos imporam, né? Em que muitos buscaram, em que muitos estiveram preocupados em colocar a sua própria visão, a visão denominacional, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Então hoje a nossa função é a de pedir perdão ao Senhor e voltarmos ao primeiro amor, a uma profunda reconciliação. Precisamos retornar ao propósito central, que é ganhar vidas. Afinal, foi para isto que o Senhor Jesus morreu e foi para isto que a igreja do Senhor Jesus nasceu. Se cumprirmos essas verdades que estão sendo aqui colocadas, né, de antemão, cumprindo essas verdades da forma como elas precisam ser cumpridas, nós vamos ver que a igreja terá o seu caráter tratado, voltará às suas primárias características de santidade do corpo de Cristo e fará discípulos do Senhor Jesus, desde Jerusalém, a cidade do grande rei, casa da paz, até aos confins da terra. Olha o que diz a palavra do Senhor. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instituídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Está em Mateus 28, versículo 15 e o versículo 16. Implantar a visão com qualidade é o que precisamos fazer em relação a quando pensamos na visão. Quando experimentamos o encontro, que de fato é tremendo, como nós já dissemos, não devemos nos acomodar somente ao encontro. Já enfatizamos isso, queremos deixar isso bem enfático, pois nós não podemos nos empolgar só com o café da manhã, quando sabemos que temos o almoço e o jantar. Querido, a visão, ela é processual. E o êxito está em cumprir todos os seus passos. Não se impressione só com a unção liberada no encontro, pois há um caminho para ser trilhado. Veja se você está tendo uma visão verdadeiramente clara como precisa ser. Caminho que precisa ser um caminho limpo, nítido, não é? E dentro desse processo nós precisamos estar verificando se nós estamos conquistando grandes territórios, é porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós possamos obter, conquistar, tomar posse de coisas elevadas. E a Igreja em Células, no modelo dos 12, é um projeto incomensurável. Eu quero estimulá-lo a ser radical no processo, primeiro com você. Olhe para você mesmo. Seja radical no processo, passando por todas as fases da visão. Pré-encontro, encontro, escola de líderes, reencontro, e assim você terá legalidade para cobrar os seus discípulos, para impor, ensinando, impor no sentido, bom sentido, de ensinar os discípulos o que a palavra do Senhor verdadeiramente nos recomenda. Aí no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, nós encontramos exatamente isso. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei dos profetas. E aí em 1 Timóteo, que é o último texto que está aí, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade,
mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. É o que está sendo dito aí nesse texto tão importante. Você é um zelador da visão, deseja vivenciar essa visão tão maravilhosa? Então, passou pelo encontro, pré-encontro, pelo encontro, pós-encontro, escola de líderes, reencontro, você está seguindo os passos adequadamente, cumprindo o processo didático da visão celular no modelo dos 12, e você pode esperar os melhores resultados. Faça uma seleção para começar a visão. Fazer uma seleção para começar a visão. Depois do encontro, a nossa visão, você vai perceber, se você ainda não passou pelo encontro, ou se você já passou, você percebe que depois do encontro a nossa visão é ampliada. Os nossos conceitos são aprimorados e o nosso ministério aperfeiçoado. Ora, se a igreja vai entrar na visão de células no modelo dos 12, é mais que necessário uma avaliação. E essa avaliação, ela não pode ser uma avaliação rasa, ela precisa ser uma avaliação profunda. Uma avaliação profunda das pessoas que vão estar trabalhando ao seu lado, ao nosso lado. A seleção não deve ser feita por nós, pois as nossas preferências podem até nos atrapalhar ou até mesmo colocar em descrédito a visão. Por isso devemos então pedir a Deus muita direção para que a implantação siga rigorosamente todos os passos. Quando falamos de seleção, não estamos descartando a equipe que temos, se é que funciona e dá fruto. Nessa visão, não se admite crentes de fachadas. Os nossos líderes não devem ser decorativos, mas eles precisam serem funcionais. Não devemos permitir uma igreja árvore de Natal, toda enfeitada, porém sem fruto. Cuidado com a seleção. Confie na sua equipe, porém é necessário que todos sejam considerados preciosos, e são, mas cada um tem o seu lugar e a sua hora. A bênção fora de hora pode se transformar em maldição. Há tempo para tudo, diz a palavra do Senhor, e para cada propósito há um tempo determinado. Tudo em seu tempo é formoso e perfeito. Então busque de Deus os critérios para esta seleção de acordo com a realidade do seu ministério local. Eu quero destacar aqui também um ponto muito importante para finalizar esse primeiro encontro que nós estamos tendo nessa série, que é fortalecer o novo convertido. O encontro causa um impacto poderoso na vida de novos convertidos. Lembre-se que o indivíduo que se rende ao Senhor Jesus e passa por essa primeira fase da visão, que é o pré-encontro, depois o encontro, o pós-encontro, escola de líderes, está começando o treinamento para ser um novo líder que se desenvolverá em todo o processo da visão, dando muitos frutos. Agora, se o irmão não cuidar do acompanhamento, poderá até mesmo prejudicar a vida do novo crente, pois o mesmo vai receber muita informação que são informações novas. Por isso é imprescindível o discipulado para que a visão corra com qualidade e o novo discípulo esteja protegido. Então, envolva-o imediatamente
na escola de líderes. Para fortalecer o novo convertido, além do encontro, é preciso inseri-lo em uma célula de multiplicação, pois ele precisa ter alguém lhe dando toda a cobertura, a qual faz parte do processo da consolidação que o indivíduo vai receber ao longo do caminho, o que é de fundamental importância para que a visão seja passada com muita fidelidade, paciência e muito amor, usando-se toda a estratégia de crescimento e de fortalecimento para que o indivíduo ele seja ministrado com segurança e no futuro faça o mesmo com seus discípulos que hão de chegar. Esta consolidação processual está relacionada à escola de líderes. E por isso, se o seu discípulo, se o discípulo novo, a vida nova, ficar apenas nas fases do encontro, com certeza vai abortar a visão. Porém, se o coração da visão que nós falamos que é a consolidação, se estiver firmemente consolidado esse discípulo, envolvido com a escola de líderes, que é o coração da visão, a visão estará sendo fortalecida e produzirá fruto. Um fruto que permanece, como nós lemos lá no livro de João, capítulo 15, versículo 16. E ainda eu quero fazer a explanação dos processos da visão, do pré-encontro ao reencontro, até chegar ao encontro de líderes. Gostaria que você entendesse a veracidade desta afirmação no encontro, quando nós esclarecemos os processos da visão, do pré-encontro ao reencontro, ao chegar ao encontro com Deus, ou seja, ao chegar ao encontro de líderes, porque o encontro é o começo para muita coisa, mas não é tudo. Se nós não levarmos isto a sério, a febre do encontro vai tomar conta da nação e os outros processos não terão êxito. Mas entenda algo, a visão só é válida se tivermos algo de uma igreja em células no modelo dos 12. A nossa função é estimular toda a igreja, tanto os crentes veteranos como os nossos convertidos, aqueles que chegaram, novas vidas, e fazer o encontro, conscientizando-se de que este é apenas o início da caminhada e que existem outros alvos no prosseguimento da visão. Para isso é necessário incentivar o discípulo a chegar até o reencontro e posteriormente ao encontro de líderes. Este é o encontro mais maduro, onde todos os participantes devem estar envolvidos completamente na visão. No encontro de líderes, vemos muito da atuação do Espírito, o qual se derrama como um bálsamo na alma dos nossos queridos líderes, pois todos são ministrados de forma personalizada, a atenção é dobrada, os assuntos são bem mais explanados, e é como se fosse uma revisão da escola de líderes bem mais ampliada. Só então, todos os processos da visão estarão percorridos. E com certeza, a nossa equipe estará bem mais adestrada. E nós podemos então estar partindo para uma abertura do coração. Então, abrir o coração dos crentes para a evangelização e para a tomada de território. O encontro nos ministra de uma forma tão intensiva que somos desafiados a uma evangelização com resultado. No encontro, o nosso coração se abre para fazer exatamente o que Deus pediu que nós fizéssemos. É exatamente no encontro que nós possamos ver a igreja sendo transformada, sendo impulsionada. A igreja, por muito tempo, na verdade, ela foi omissa, foi passiva e era indiferente ao caos ao que o planeta se encontra. Com o impacto que recebemos no encontro
com a forma como somos conscientizados da nossa missão, as nações da terra, todas as nações da terra, na verdade serão olhadas como campo, alvo de nosso trabalho. Nós, líderes, somos os responsáveis por manter esta conscientização e por levar a igreja no plano da evangelização, tanto individual como a evangelização coletiva. Querido, que coisa impressionante poder estar aqui vivenciando. Eu queria chamar a atenção para exatamente o que nós encontramos no livro de Josué, no capítulo 1, 6, que diz assim: esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué 1,6. Veja também o Salmo 2, versículo 8, que é o texto logo a seguir aí. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso desejo é ver que a nuvem do avivamento sobre os rincões da nossa amada nação possa ser estendida. Você pode ser um instrumento usado para que esta grande bênção e milagre se manifestem sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. Por intermédio da sua vida, por intermédio de uma abertura do seu entendimento. A igreja em células, ela lhe traz essa proposta, pois é uma visão sem fronteiras. Ela cabe em qualquer ministério que tenha visão de crescimento e almeja multiplicar o seu rebanho. Por isto, nós então devemos nos prender a esta poderosa visão e fazer o reino de Jesus Cristo crescer à sua volta, em torno de si. Lembre-se, você foi chamado para mudar a realidade da sua cidade e para influenciar milhares de vidas. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Esse foi o nosso primeiro vídeo, nessa primeira série da Visão Celular, falando sobre a igreja celular no modelo dos 12. O que é uma igreja em células e quais são os métodos, o caminho dentro da didática, da visão que devem ser percorridos. No próximo vídeo, eu espero que você não perca, nós vamos falar especificamente sobre o assunto consolidação. E eu espero você na próxima edição, no vídeo 2 dessa série tão importante. Shalom, Adonai, que Deus possa abençoar você de forma abundante e graciosamente. Graça e paz.